Dá início, então, a mais uma live do Secovi Zona Sul. O Secovi Zona Sul é a entidade que representa as empresas que prestam serviços em compra, venda, locação e administração de condomínios na Zona Sul do estado do Rio Grande do Sul. Nós atendemos 19 municípios e, através dessas lives, procuramos trazer informações, conhecimentos, atualizações para aquelas pessoas que são atuantes no mercado e também para aquelas que têm interesse nos assuntos que são pertinentes e que vêm, com certeza, agregar e melhorar a prestação de serviço e o desenvolvimento das suas atividades. Hoje, como nossa convidada aqui, temos a professora e consultora Raquel Bittencourt, que é da área financeira, né? Tem diversos trabalhos desenvolvidos tanto na parte de aulas, né? Cursos, também recentemente participou da construção aí de um livro, a gente estava conversando antes. Ela tem uma participação bem interessante que a gente vai comentar hoje durante também esse nosso bate-papo. Fora isso, uma experiência grande na parte de consultoria com empresas, também foi nossa colega no curso de técnica de transações imobiliárias, lá como professora na parte de economia, de matemática financeira, e tudo isso fez com que ela criasse uma experiência, uma expertise, e hoje nós vamos compartilhar um pouco aí no bate-papo contraído aqui, podendo também atender, se houver durante o nosso bate-papo, aquelas questões para escrever no chat, quem tiver interesse, e a gente vai respondendo durante a nossa live. Então, Raquel, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por estar conosco, e deixo um espaço aí para que faça também uma apresentação dessas suas experiências, desse seu currículo, para a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite, Cogói. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite e a oportunidade da gente bater esse papo em relação a finanças, a educação financeira, a gestão financeira, um assunto super pertinente, né, sempre na vida de todos, pessoalmente, profissionalmente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Raquel Bittencourt, eu sou empresária, consultora, economista, sou esposa do Ricardo San Martins, tenho 3 filhos, atualmente mãe de gêmeas, a Olivia e a Martina, sou mãe do Davi também de 4 aninhos. Sou, então, economista por formação, sou sócia fundadora da Fator Consultoria, há mais de 10 anos no mercado, sou sócia fundadora também junto com 4 sócios da Fator Educação, trabalha com educação para negócios, né, educação corporativa. Tenho outros empreendimentos também, atualmente estou adquirindo uma franquia na área de empreendedorismo, e atualmente, como bem colocou o Cogói, participei como coautora, escrevendo um livro sobre educação e gestão financeira, coisas que ninguém te conta, da editora Conquista, e atuo há mais de 15 anos no mercado de consultoria, corporativo, dei aula também, como o Cogói colocou, dei aula para o TTI, foi quando começou minha relação assim, com esse mercado imobiliário, né? Dei aula de economia e matemática financeira. Então, hoje estou aqui, aceitei esse convite, fiquei muito grata pelo reconhecimento, pelo convite, para a gente bater um papo, então, sobre educação e gestão financeira e explorar um pouco com o pessoal que passar pela live, com o Cogói, de uma forma descontraída, sobre esse assunto tão pertinente. E entendo também que para o próprio segmento imobiliário, né, que existe essa questão de sazonalidade, de receita variável, se torna mais relevante ainda, mais importante a gente tratar desse assunto de educação e gestão financeira. Obrigada pelo convite, Cogói. Muito bom. A gente agradece sempre, principalmente por estar nesse momento, né? São 2 meninas, às vezes? 2 meninas, a Olivia e a Martina. Vão fazer 3 meses agora, dia 18. E está conseguindo estar um tempo aqui conosco. Então, nós vamos ser objetivos, né? Vamos ao que interessa, porque depois, com certeza, vai ter muita coisa para fazer. O dia é longo. Os dias e as noites são longas. A gente estava conversando quando está ali nos bastidores, né, esperando para começar, e acho que é interessante até a gente dar um pouco nessa linha da questão da importância das pessoas terem um cuidado e entenderem como é importante essa reflexão na questão financeira, de como fazer uso, de como
fazer, melhorar os seus ganhos e como utilizar esses ganhos. Né? Como tu bem citou, se a gente focar assim, na questão corretor, o corretor ele tem ciclos que ele vende melhor, né? Tem honorários de maiores valores, e tem outros ciclos que eles não vendem tão bem. Isso é totalmente natural e normal da função. A gente trabalha com empreendimentos, trabalha com ciclos econômicos, enfim, todos esses fatores, às vezes, eles acabam influenciando. O ano passado, posso te adiantar aqui, que até foi um ano positivo para quem trabalha com a parte de compra e venda. Tá? Tivemos bastante incentivos, tivemos também as pessoas se voltando mais para suas casas pelo momento de ter que ficar mais em casa. Então, isso fez com que algumas pensassem em mudança, pensassem em melhoria, em crescimento, enfim, diversas formas de adaptação. Nesse sentido, acho que seria importante a gente começar aí conversando um pouquinho sobre essa questão da importância, principalmente desse termo, né? Como se educar financeiramente, né? Como que a gente pode começar a pensar em ter esses cuidados? Bem colocado, Cogói. Em relação à reserva financeira, eu vou começar tocando nesse assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre os passos para o planejamento financeiro, que eu acho que são importantes, né, para qualquer pessoa e para o profissional do setor imobiliário, como a gente falou anteriormente, mais ainda, né, para essas questões particulares do segmento, mas a questão da reserva financeira seria o primeiro passo para qualquer investimento, né? O primeiro passo para qualquer investimento é a reserva financeira. E quando eu aceitei escrever esse livro como coautora, que a gente colocou, e eu recebi o convite, né, da Juliana Lano, em função do meu histórico, né, da minha expertise, da área que eu atuo, para escrever como coautora, eu achei muito pertinente a questão de abordar a reserva financeira e a independência financeira, e tocando muito na questão do momento que a gente passa, né, que é da pandemia, né, de toda essa questão do Covid. Então, a gente trata exatamente de momentos de crise, porque é muito forte isso no brasileiro, no nosso povo, em qualquer área de atuação, a questão de não haver educação financeira, né, de não ter um conhecimento financeiro, habilidades financeiras desenvolvidas. Então, as pessoas costumam não ser organizadas financeiramente, costumam não fazer nenhum tipo de reserva financeira, e quando são assoladas por um impacto como dessa pandemia, né, como uma questão que não se espera, acabam sendo pegas de surpresa, né, e sem nenhuma reserva para se manter, para manter suas famílias, para manter suas despesas mensais do período. Então, se torna extremamente importante a mudança de mentalidade, né, essa mudança em relação à formação de reserva e de se organizar mais financeiramente. No caso dos profissionais da área do setor imobiliário, isso é mais relevante ainda, porque como existe essa questão da variação de receita, né, em um mês pode-se tirar uma receita bem elevada, em outros meses nem tanto, ou talvez nenhuma receita, acredito que deva depender da experiência do profissional, da área que atua, né, do tempo de mercado, enfim, ele precisa estar organizado financeiramente, ele precisa ter uma reserva para se manter nos momentos onde a receita é mais baixa, né, ou onde não há receita. Então, eu entendo que a questão da formação de reserva para o profissional da área do setor imobiliário é fundamental. Como é que, antes da gente falar dos passos, como é que ele tem que pensar em relação a isso, né? Para todo profissional que tem uma receita variável, ele deve pensar nos meses onde a receita dele é mais baixa. Então, ele tem que pensar na média dos meses onde a receita é mais baixa e colocar, encaixar suas despesas dentro dessa receita, dos meses mais baixos, para que quando a receita dele for baixa, né, por dentro dessa média, o impacto disso não ser tão grande, né, ele não se sentir tão prejudicado, não ter tantos problemas financeiros dentro daquele período ali. E quando ele tiver uma receita maior, ele já está planejado financeiramente para aumentar a reserva ou fazer outros investimentos.
investimentos que tragam mais retorno, que façam o dinheiro trabalhar para ele de forma mais eficiente. Então, ele precisa primeiro mudar a mentalidade em relação a fazer a reserva e manter as despesas dele dentro dos meses onde a receita é mais baixa. Sim. Então, essa é uma questão que é bem importante para esse profissional. Eu estava pensando aqui, enquanto você está falando, eu vou prestando atenção, mas também vou fazendo anotações e gerando alguns raciocínios para a gente poder ir desenvolvendo o nosso bate-papo aqui. E eu acho que é interessante a gente observar e frisar aquilo que a gente estava falando anteriormente, que não é uma questão de às vezes, eu preciso ganhar muito para poder aprender a me educar financeiramente. Não tem nada que esteja relacionado com o quanto se ganha, e sim, eu acho que está muito ligado ao quanto se gasta. Quando tu fala numa questão vou pegar o mês que eu tenho menor receita, ou na média, aqueles meses que eu tenho menor receita. E a partir dali eu posso criar alguns parâmetros para poder criar as minhas capacidades de investimento ou até o custo de vida que eu posso chegar a ter para não ter nenhuma surpresa desagradável durante esse percurso. Quando tem um momento que deu um valor melhor ou maior, lógico que aí eu vou começar a ter outras possibilidades e me abre janela para fazer projeções futuras ou até para criar um fundo maior de reserva. Né? Eu acredito, até conversei com muitos colegas, e a gente teve que fazer também processo de orientações via Secov, né? Principalmente com as empresas que estavam passando por dificuldades, e esse processo, muitos devem ter refletido durante esse ano que passou, que foi um ano bastante difícil, no sentido de pensar melhor, vamos dizer, nos custos. Então, acho que custos é uma coisa que mexe bastante dentro dessa questão de projeção futura de receitas e de investimentos. Custos? Despesas? Sim. Com certeza, Kogoyes. As duas questões que tu falou são super pertinentes. Uma mudança de mentalidade, né, uma mudança de crença. Isso. Eu até trabalhei essa questão forte numa live do Dia das Mulheres, agora dia 8. A questão de que o investidor, ele nasce antes do investimento, né? A gente mudar a mentalidade antes de começar a investir. Isso é uma questão de mentalidade. Então, se a questão de eu ter uma receita, o fato de eu ter uma receita de 1.000, 2.000, 5.000 ou 10.000, não é o que determina eu investir, guardar, fazer reserva. O que determina é a minha mentalidade, é como eu penso em relação a isso. Então, eu preciso entender que eu preciso guardar para segurança, para momentos onde eu não tenho receita, para o futuro, enfim, antes de eu entender que eu tenho para guardar. Então, quem desenvolve essa mentalidade, quem começa a acreditar nisso, começa a investir desde quando ganha 1.000, ou 2.000, ou 3.000, e essa mentalidade já implementada, né, já criada, eu vou investir sempre, independente de quanto eu ganhar. 10.000, 15.000, 20.000. Em relação a despesas, a custos, como tu falou, é fundamental. Uma das avaliações, uma das análises que a gente tem que fazer em relação a planejamento financeiro é quanto eu gasto, como eu gasto, né, como eu estou gastando o meu dinheiro e fazer com que o que eu gasto caiba dentro do que eu recebo, e não o contrário, né? É claro que a gente, ao longo da live, a gente vai conversando de formas de aumentar a receita, de criar receita, de fazer o dinheiro trabalhar para a gente, como tu falou, a gente estava falando também antes, mas a gente precisa se organizar e se planejar para fazer com que as despesas caibam dentro da nossa receita, e não o contrário. Dos 4 passos que eu vou falar aqui sobre planejamento financeiro, o segundo passo é o orçamento de base zero, que é exatamente isso. O primeiro passo, tá? Eu vou falar aqui um pouco então sobre o planejamento que tu tinha me falado ali no início. Existem 4 passos para o planejamento financeiro, tá? Eficiente. 4 passos que eu costumo utilizar e tratar. Dá para ser pessoa física e jurídica também, tá? Mas é mais aplicado à pessoa física. É o diagnóstico primeiro, tá? Então, o primeiro passo é o diagnóstico, saber em que situação que eu tô, qual é a minha situação financeira, se eu devo,
esse seu BV podem ser obrigações programadas, tá, Cogói? Parcela de carro, parcela de imóveis, né? Se eu tenho dívidas atrasadas, no caso de inadimplência, se eu tenho alguma reserva para o futuro, o diagnóstico da minha vida financeira, como é que eu estou no momento. O segundo passo seria o orçamento de base zero, que a gente está falando. Esquecer o meu estilo de vida atual, né, que carro que eu tenho, que casa que eu tenho, qual é o tipo de vida que eu levo, e partir do princípio de qual é a minha receita e construir a minha vida, o meu planejamento, a projeção, né, porque eu já tenho uma vida hoje, no momento que eu paro para fazer o planejamento, mas a projeção dessa vida dentro da minha receita. E importante, né, Cogói? Se tratando de profissionais do setor imobiliário, não podemos esquecer que a gente está falando de receita recorrente. Receitas fixas, que eu posso contar mensalmente. Se eu tenho receita variável e eu não tenho uma média estável, eu tenho que levar isso em consideração também ali no orçamento de base zero. Porque se eu construir um planejamento projetado dentro de uma receita que não existe realmente, efetivamente vai dar errado. Logo ali vai dar errado. Então, eu preciso projetar a minha vida financeira, fazer esse planejamento baseado na minha receita. E aí, recriar o meu estilo de vida, recriar as minhas despesas dentro os meus custos, né? Dentro daquela realidade ali que faz parte. Uma coisa importante, só voltando ao diagnóstico ali, Cogói, que eu acho que é uma coisa também que não acontece muito na nossa cultura, quando a gente senta para fazer um planejamento financeiro e parte ali do diagnóstico, a turma, as pessoas envolvidas nesse planejamento, seja ele familiar, seja ele, daqui a pouco, de um grupo, seja ele empresarial também, as partes envolvidas têm que participar. Isso é fundamental para estar alinhado expectativas, sacrifícios que vão ser feitos, os sonhos que vão ser realizados, todas essas questões, porque no final das contas, Cogói, por exemplo, pega um corretor, tá? Se ele for fazer um orçamento financeiro, um planejamento financeiro sozinho, e não levar junto com ele família, se ele é casado, né, filhos, se ele tem filhos, as pessoas não vão estar dispostas a fazer o sacrifício necessário para alcançar aquelas metas, aqueles objetivos, porque elas não entendem quais são os objetivos, né? Elas não estão inseridas, engajadas naquele planejamento. Então, é muito importante que nesse diagnóstico os envolvidos participem para ver o engajamento necessário para que se alcance os objetivos. Aí, então, depois disso... ponto, Raquel, eu destaco aqui, até pensando um pouco no nosso segmento aí, e depois para a gente dar mais continuidade nesse teu processo de planejamento, que está sendo assim muito, muito válido, e que bom que tu tem essa veia didática, fica mais fácil da gente também entendendo aqui. Isso é muito legal, e acho que facilita para quem está nos acompanhando também. Mas eu vejo o seguinte, a importância, né, do diagnóstico ele ser feito com o máximo de detalhamento possível, no sentido de tu colocar lá tanto a parte das tuas receitas, tudo aquilo que tu tem, depois quais são os teus custos, vamos dizer assim, mensais, né? Aquelas pendências talvez que ainda possa ter alguém, que esse ano de dificuldade, é compreensível que as pessoas tenham até daqui a pouco, de algum momento, atrapalhado em alguma questão, mas todas elas são resolvíveis, né? Eu sempre parto do princípio que se eu tenho a intenção de resolver, a solução eu vou encontrar, tá? Então, é uma questão da gente ir trabalhando e ajustando e vai chegar. Daqui a pouco, que nem tu disse, é bom que esteja envolvido todo o grupo, para que a gente, daqui a pouco, vai ter que fazer algum tipo de sacrifício, vamos diminuir a saída do final de semana, vamos fazer alguma outro tipo de restrição, que vai me favorecer numa sobra, que essa sobra vai fazer com que eu possa cumprir com algum tipo de obrigação. Cumprindo as obrigações, eu diminuo ou estabilizo o meu custo mensal, e com isso eu passo a ter uma condição de projetar o que eu vou ter lá de sobra, para poder vir o que a gente vai ver lá na frente, que são
como é que a gente pode fazer, multiplicar, né? Mas vamos seguindo, Raquel, que está muito bom essa forma que está levando aí. Eu só queria dar essa destacada na importância do diagnóstico. Eu acho que para qualquer tipo de operação é o fundamental a gente ser o mais aberto possível, né? Se for feito através de um consultor, então bota as cartas na mesa, abre. Se for feito num grupo familiar ou num grupo empresarial, como tu colocou também, a gente tem que expor tanto as suas vontades quanto as suas possibilidades também. Perfeito. Cogói, fica bem à vontade para abordar da maneira como tu acha interessante, ou questionar, ou trazer alguma coisa para reflexão. Eu acho bem importante para o enriquecimento da live mesmo, né? Sim, e aí tu colocou uma questão bem importante, Cogói, que também é tratado ali no diagnóstico, só para fechar a questão que tu colocou, que a gente busca, claro que o próprio planejamento financeiro, ele é uma ferramenta utilizada, essa dos 4 passos, mas ela é mais longa, né? A gente está condensando aqui para trazer isso como ferramenta para quem está participando da live. Então, seria uma ferramenta com mais tempo para a gente poder explorar mais. Mas a questão que tu falou dos custos, isso é fundamental no diagnóstico, tá, Cogói? Assim, ó, a gente tem que buscar pelo menos 3 meses detalhadamente de quais foram as despesas das pessoas ou da pessoa que está fazendo o planejamento, porque é fundamental a gente enxergar como ela gasta e quanto ela gasta. Sim. Então, pelo menos 3 meses, e não pensem que é fácil, para quem não faz nenhum tipo de registro, né, de lançamento de dados ali numa planilha ou num aplicativo, buscar essas informações é bem difícil, porque assim, ó, se tu não busca lá a água, o cafezinho, a barrinha de cereal do posto, aquelas coisas, não que eu seja o tipo de consultora contra isso, de jeito nenhum. Ninguém enriquece cortando cafezinhos, não existe. Muito pelo contrário, talvez investindo em cafezinho para o cliente, tu ganhe muito mais, né? Então não é nada disso. Mas assim, se tu te perde nesse lançamento, quando tu levantares quanto tu precisa para viver, vai estar incorreto. Porque vai ter lá R$1.000 que foi perdido lá nas miudezas, né? Nos enlatados, que a gente não enxergou. Então, tranquilamente agora, R$1.000, assim, né? Dependendo da receita de cada um. Aqui fica na importância, isso eu aprendi muito, tu acompanhou conosco também os processos de gestão lá dentro do Senac, processo de gestão da qualidade, né? Onde a gente tinha uma prioridade básica, que era os registros. Quanto mais a gente registra, quanto mais a gente acompanha os dados que vão ser trabalhados, mais fácil fica depois fazer uma análise. Agora, quando não se registra, eles se perdem no dia, se perdem no movimento, isso nos dificulta bastante. Então, eu acho que a gente poderia retornar em algo que nós falamos, destacar aqui também uma questão de a gente está falando muito pessoa física, e acho que esse é o enfoque realmente. Mas a pessoa física, ela tem um pouquinho mais de ideia de como que se comportar, como se ela fosse uma empresa, né? Dentro dessas receitas e desses custos de operação, para poder justamente a gente fazer um ajuste financeiro que dê uma condição de tranquilidade, que acredito que as pessoas, quando trabalham e quando fazem desenvolvimento dessas atividades, tem por um objetivo maior justamente isso, ter uma tranquilidade que possa gerar, né, uma vida agradável e confortável para os seus, e também para poder fazer os seus investimentos, dar o seu processo de crescimento. Isso eu volto um pouquinho para trás no sentido de dizer que ele é possível, eu posso começar hoje, pode ser a partir dessa live, né, Raquel? Quem sabe tu deixa aqui os insights e as pessoas vão começar a partir de agora a repensar, vou começar a anotar minhas despesas, vou começar a fazer um diagnóstico prévio aqui, aí depois, quando tiver alguma dúvida, liga para a Raquel vai te ajudar, e aí vocês vão indo e pode começar a construir um futuro diferente. Não tem tempo, eu sempre digo que não tem tempo, tem que ter vontade. O momento é agora. Seja em qualquer idade, seja em qualquer história de vida, o momento é agora. O que não se fez até agora, não se fez. A vida é do presente para frente, né, Cogói? O passado já passou, né? O que a gente falou agora há pouco já era, né? Então, é do presente para frente. Sempre é tempo, né, Raquel? Sempre é tempo para poder parar, pensar e organizar. Então, não tenha dúvida. Eu falava muito aqui
na questão até que foi daí que surgiram essas lives, surgiram várias atividades online no Secov, né? E a gente tem que aproveitar e maximizar nosso tempo. Então, fica em casa. Então, vamos ficar em casa de uma forma produtiva. Tem que ficar em casa? Pensa no seu dia a dia, faz lá o seu diagnóstico, organiza suas finanças, enfim, começa a gerar um novo processo de crescimento que com certeza ele vai dar certo, independente da função e da receita que a pessoa tenha. Raquel, vamos lá que é contigo aí. Então tá. Não, mas é um bate-bola, eu acho bem legal, acho que é bem produtivo. E a questão que tu falou, o sucesso do futuro da gente depende das nossas escolhas hoje, né? E sempre vai ser assim a cada dia. Então, daqui a pouco, se ficar um insight, né, uma provocação, e alguém quiser buscar uma melhoria e começar hoje, com essa live, como tu colocou, é tempo e o futuro vai trazer frutos muito melhores, né, Cogói? E a questão que a gente estava falando ali, então, do orçamento zero, né, do orçamento de base zero. Então, é muito importante que quem esteja fazendo esse planejamento parta da sua receita real, e aí, então, busque todas as suas despesas futuras, né, sua projeção de vida, seu estilo de vida, baseado naquela receita. E isso, Cogói, a gente está falando para a pessoa física, mas as mesmas questões, elas podem ser usadas para a jurídica. E ainda dá para se reforçar que quando a gente desenvolve habilidades e muda a mentalidade da pessoa física, isso vai refletir invariavelmente na pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica nada mais é do que o reflexo da pessoa física que está por trás dela, né? A pessoa jurídica não é uma entidade, né? Ela é uma entidade, mas ela é uma empresa que tem uma pessoa física por trás, né? Então, essa questão tem que ficar também, que é o mesmo tipo de cuidado, o mesmo tipo de raciocínio. Bom, visto isso, então, aí um cuidado muito grande com a questão do orçamento, né? Para a gente fazer uma projeção realista, a questão, e aí tem que ser tratado também, como tu disse, para não ser frustrado, tem que ser tratado objetivos de vida, da família, de sonhos, tudo que tu espera da tua vida, porque também não é um orçamento, não é um planejamento financeiro para frustrar as pessoas, e sim para criar possibilidades, né? Claro. O planejamento financeiro tem que ser para criar mais possibilidades para as pessoas no futuro, ligados a qualquer coisa, saúde, segurança, viajar mais, né, segurança para a família, enfim, né, tu poder deitar a cabeça no travesseiro e saber que tu tem uma vida tranquila até o teu dia chegar, enfim, né? Sim. Então, acho que essa questão. E o terceiro passo, Cogói, seria investir, tá? Porque não tem como tu criar uma reserva financeira, uma segurança financeira, viver com tranquilidade sem investir. Ter uma reserva e fazer esse dinheiro trabalhar para ti, tá? Sim. Então, tem que começar por algum lugar, né? Aí, então, primeiro é fazer as despesas caberem dentro da receita, depois fazer, então, sobrar um percentual, né? Um valor dessa receita, um percentual dessa receita, e começar a investir. Eu costumo dizer assim, ó, o guardar, tem uma das leis, né, das finanças, lei do dinheiro, que diz se pague primeiro. Então, o ideal é tu juntar pelo menos 10% do que tu ganha, tu guardar, e depois fazer com que as tuas despesas caibam nos outros 90%, né? É o ideal. Então, por isso, ali o orçamento de base zero, e depois, logo depois disso, o investimento. Então, o que acontece? Eu não sou a favor da poupança, né? A poupança hoje não é investimento, é um lugar ali que tu deixa o teu dinheiro e se a gente for... numa escala assim, Raquel, acho que se tu poderia ir passando para o pessoal, né? Quais seriam, como se a gente estivesse subindo numa escada, ó, eu tenho um X, né? Tu disse aí, vai guardar 10%. Tá, guardei 10%, o que eu faço com esses 10%? Não, o ideal... Meses, né? Tá, o ideal é assim, ó, o que acontece? Agora, depois a gente vai chegar no passo 4, que é estudar. E a gente vai falar, porque não tem como fazer planejamento financeiro eficiente sem estudar, tá?
Mas estudar, a gente vai falar ali no estudar, não é fazer uma graduação, nem pós-graduação, não é nada disso. Mas a gente vai falar, né? Não é isso. É estudar para ter uma vida melhor, mais habilidades financeiras, lidar melhor com o dinheiro. Sim. Mas, assim, ó, a questão do investimento. Para quem não investe nada, para quem nunca investiu, não tem problema, Cogói, guardar no primeiro momento na poupança, tá? Por quê? Porque é melhor tu guardar em algum lugar onde tu vai enxergar aquele montante crescer. Sim. E tu vai começar a enxergar o juros composto trabalhando para ti, né? A mágica do juro composto, do que tu não guardar e não fazer reserva, tá? Mas eu dou pelo menos 3 motivos para tu não guardar em poupança, tá? Primeiro deles... Não, eu digo assim, só por um período inicial, porque daqui a pouco é que nem diz, a gente está no universo, mas eu tenho R$500, eu tenho R$1.000, sei lá, eu tenho 5 mil. Pô, vai subindo na escala de valores, aí tu vai abrindo... Perfeito. Não, hoje com pequenos valores tu consegue investir em renda fixa, tá? Consegue títulos do Tesouro, com valores baixos, e não tem problema nenhum em relação ao quanto de dinheiro tu tem para investir. Existem investimentos que cabem em qualquer bolso, inclusive em renda fixa, fora da poupança. Mas eu acho que é uma questão de educação, já que a gente está falando de educação financeira, né? Eu acho que é interessante, durante um período, até para o próprio desenvolvimento da mentalidade, né, dessa questão de nascer o investidor, eu acho que é legal. Coloca na poupança primeiro e enxerga aquele montante crescendo, enxerga aquele dinheiro aumentando a cada mês. Tem um outro termo aqui que a gente falou e acho que passou batido aqui, que agora eu estava olhando nas minhas anotações, são a questão das crenças, né? Quando tu fala essa questão de nascer investidor, eu também tenho que, acho que, quebrar algumas crenças aí para me poder abrir essa mentalidade financeira de entender que o dinheiro é bom, ele é uma coisa boa. Perfeito. Um pouco desse estigma que se tem de que quem ganha dinheiro está fazendo mal para alguém. Não, quem ganha dinheiro está trabalhando. Né? Exatamente. Eu sempre digo para meu filho, se tu ganhou honestamente, está bem ganho, é teu, e investe e vai para frente. Mas sem dúvida, abrindo um parênteses aí na nossa sequência lógica, né, Cogói, assim, ó, a questão das crenças, eu trato até no meu livro, né, na parte que eu escrevi, sobre crenças limitantes em relação ao dinheiro, porque nós fomos criados, né, como que dinheiro não dá em árvore, os ricos são maus, o dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é mau, então empresário é ruim. Quantas crenças a gente ouviu e algumas pessoas ouvem até hoje em relação ao dinheiro? Infelizmente, né? E não é nada disso, são crenças claro, em relação à história, à cultura, a questões políticas, enfim, né? Que nossos pais foram influenciados e a gente foi criado dessa forma, e a gente traz essas crenças de forma muito forte. No Brasil isso é muito forte, então a gente cresce acreditando nisso, e não, né, o dinheiro, ele é fantástico, maravilhoso, só faz bem, e ele cria possibilidades. O dinheiro cria possibilidades para a saúde, possibilidades para empreender, possibilidades para ajudar as pessoas. Não existe caridade sem dinheiro. Né? Ele cria possibilidade de tu aproveitar a tua família, de tu entregar mais pessoas. Enfim, o dinheiro é muito bom. E a gente precisa desmistificar isso mesmo, que o dinheiro está ligado a um monte de coisa ruim, muito pelo contrário. Então, eu concordo muito contigo, trabalho muito isso, e inclusive consta no meu livro a questão dessas crenças que são fortes na cabeça da população, né, do povo. Então, a gente precisa desmistificar isso. Vamos ganhar dinheiro honestamente. O dinheiro não é mais importante que as pessoas, isso nunca, né? Mas criar dinheiro, gerar dinheiro, entregar gente, fazer o dinheiro girar, né? Fazer a economia se fortalecer, para que cada vez mais pessoas ganhem dinheiro e possam criar mais possibilidades no mundo, Quem está criando essas possibilidades, gerando essas possibilidades que a gente falou, está gerando emprego, está ajudando outras famílias a se desenvolverem, pessoas a crescerem,
isso é muito nobre, né? A pessoa está se dispondo a fazer um investimento de seu tempo, dos seus recursos, né? Empreendendo, se desenvolvendo, ela dá um retorno social muito significativo, que precisa realmente ele ser, vamos dizer assim, de certa forma, restabelecido no sentido de entendimento da importância de quem empreende, da importância de um empresário, da importância da prestação dos serviços para que a sociedade se desenvolva. Essa questão, tu é uma economista, tu tem toda essa base, o dinheiro tem que circular, né? O dinheiro não é parado que a gente se desenvolve, é ele circulando, porque quando eu boto ele em movimento, ele retorna para mim em maior quantidade. Com e certeza. Assim vai uma sequência lógica. O dinheiro tem que trabalhar para a gente, né? Sim. E isso, tanto no empreendedorismo quanto no investimento, isso acontece. Ele gira, ele gera mais receita e o mundo funciona melhor, a economia funciona melhor, né? E as pessoas vivem melhor também. E outra questão também em relação à crença, Cogói, que nos afeta hoje e vai afetar no futuro se a gente não mudar, é a questão do tabu em falar de dinheiro. Sim. As famílias têm muito tabu em falar de dinheiro, não falam em dinheiro com os filhos, né? De como gastar o dinheiro, de como acontece um orçamento doméstico, como se ganha dinheiro. Isso é um tabu muito ligado a essas crenças que a gente estava falando. Então a gente precisa. Da casa. Quanto custa para manter uma casa? Exato. A criança cresce ali, vira um adolescente, às vezes vira um adulto e vai para o mundo e não tem noção do não tem noção de como o pai ganhava, de como a mãe ganhava, de como o dinheiro chegava nele. Nem a educação, o conhecimento de guardar. Eu ganho X, posso guardar tanto, gastar tanto, né? Então, esse tabu precisa ser quebrado também, né? E os pais precisam falar mais de dinheiro com os filhos, claro, respeitando uma certa idade, né, que os especialistas entendem que é em torno de 5 anos, ali acima de 5 anos, e as pessoas precisam falar mais de dinheiro. Sim. As famílias, esposo, esposa, as pessoas, né, conversar mais de dinheiro. Faz parte do nosso dia a dia, né, faz parte da nossa sociedade, ele é um meio de desenvolvimento das pessoas, das famílias, das empresas, então ele tem que ser tratado de uma forma mais natural. Na verdade, o maior meio, né? Sim. O dinheiro é que move o mundo, claro. Né? Não, da forma correta, né? Da forma ética, sem passar por cima das pessoas, mas é o dinheiro que move o mundo. Então, é isso, a gente precisa desmistificar isso. Até porque se a gente continuar lidando com o dinheiro como uma coisa longe, uma coisa feia e uma coisa que a gente não sabe lidar, ele nunca vai vir para a gente como a gente quer que ele venha. Né? O dinheiro só vai circular e vir para a gente como a gente deseja quando a gente passar a entender que o dinheiro é bom, é fácil de lidar com ele nos ajuda. Então, isso eu acho que é uma questão também, é um insight muito legal para a gente deixar nessa live, principalmente para os corretores de imóvel que estamos assistindo ou que vamos assistir, é muito interessante. Então, a questão ali do investir, né? Tu estava falando ali de um nível. Isso, vamos subindo uma escala de investimento aí. Perfeito, eu acho que dá para a gente dizer que coloca em poupança, sim, começa colocando em poupança e começa a enxergar com esse montinho crescer, né, esse montante e o dinheiro trabalhando para ti. Mas igual eu quero deixar 3 motivos para tu não deixar o teu dinheiro muito tempo em poupança, tá? E só em poupança. Primeiro é que o poupança tem aquela questão do aniversário, né? Ele só vai te dar a rentabilidade do período quando chegar o aniversário. Se tu precisar dele antes, tirar um dia antes do aniversário, tu já não tem a rentabilidade do período. Tu já perdeu um mês, ou o período que for, de rentabilidade, né? A segunda é que ele dá aproximadamente 70% da Selic, mais TR. A TR, que é a taxa referencial, não muda desde não é zerada desde 2017. Então, não muda em nada a TR na poupança, tá? A Selic, ela está em torno de 2,1% ao ano. Então, a inflação fechou em 4,2%, mais ou menos, no ano passado. Sim. Se a gente for comparar a inflação com o que está dando a Selic, e é 70% da Selic a poupança, já está perdendo o poder de compra e de saída pelo menos a metade, né, da rentabilidade. Então,
realmente é perder poder de compra, tá, Cogói? E a terceira é que poupança, o risco, é igual a um CDB, tá? E maior do que alguns títulos, tá? Do governo. Então, essa questão de ser seguro e as pessoas se pegarem a isso, né, de que poupança é extremamente segura e ela tem o mesmo risco de um CDB. Então, só para desmistificar um pouco, e eu não estou dizendo não iniciem pela poupança, acho que vale a pena, mas para desmistificar um pouco essa coisa de que poupança é seguro, né, que só utiliza a poupança. Bom, então, essa troca, né, minha com o Cogói, então deixe na poupança no início, dê uma olhadinha no dinheiro crescer, preste atenção na questão do poder de compra para não perder dinheiro, e eu aconselharia a, em seguida, já para passar para um CDB, tá? Um CDB é seguro, a gente consegue entender já o prazo, né, que tu vai deixar o teu valor, o teu dinheiro, o teu capital, tu consegue entender qual é a taxa, né? Então, um CDB, no mínimo 100% de CDI, tá? E que tenha liquidez diária, pelo menos, ou D mais 0 ou D mais 1, que é, ou tu consegue resgatar no dia que tu solicita, ou pelo menos no dia posterior, subsequente à tua solicitação. Então, o CDB, títulos do Tesouro, também são seguros, né? Também tu consegue entender quanto tempo tu deixa, qual a taxa que vai te pagar, se está atrelada à inflação, se é pré-fixado, né? A taxa tu consegue entender. E é seguro também, ele só não vai te pagar se o governo quebrar, né? Se o país quebrar, e o governo tem como gerar moeda para pagar um título, então ele é extremamente seguro. O que eu diria assim, em relação a qualquer questão tem ouro, né, tem dólar também, que são extremamente seguros, que são moedas extremamente estáveis e utilizadas em momentos de crise, por exemplo, onde o mundo está instável, com muita incerteza, são moedas que se fortalecem, porque elas são moedas seguras, são moedas estáveis. Então, como a demanda por elas aumenta, porque são moedas que não se desvalorizam, ativos que não se desvalorizam, porque o ouro não é considerado uma moeda, né? É um ativo, tu consegue ter esses ativos valorizados em momentos de crise, tá? Mas assim, Cogói, o que eu quero deixar muito claro, e por que o segundo momento seria educação, né? Sim. Eu não aconselharia ninguém a ir para os investimentos, né, partir para os investimentos sem qualquer tipo de, algum estudo, né, entender o seu perfil, entender um pouco do produto, entender para que é aquele dinheiro, entender quanto tempo tu dispõe daquele recurso, se tu não precisa dele em seguida, né, no curto prazo, porque tudo isso influencia no tipo de produto que tu escolhe, né? Sim. E ele pode afetar, inclusive, as tuas decisões futuras, porque se não forem bem escolhidos, né, não tiver um critério para esse tipo de decisão, pode prejudicar a pessoa, o investidor, logo ali na frente, né? Então, é importante que haja. Raquel, qual o caminho, assim, tu diz, estudar, mas buscar essas informações, essas fontes aonde? O que tu indicaria? Assim, hoje não precisa pagar, né, para tu te instruir, não precisa fazer graduação nem pós-graduação, a gente sabe. Sim. Existe a internet, tá, com vários canais sérios, né, canais sérios ligados a corretoras, a Isinvest, a Pactual, o Primo Rico, enfim, existem várias, a própria XP, né, não estou fazendo nenhum merchan aqui, mas são corretoras sérias, né? Às vezes, entender um pouquinho qual o caminho, porque pode ser, mas se tu vai para a internet tem um volume muito grande e de vários... Muito grande. Perfeito. Saber fazer esse filtro, ou ajudar nesse filtro é interessante, até te peço perfeito. Se for possível, depois que tu passasse alguns links ou alguns sites que pudesse o pessoal acessar, e a gente manda isso aí nos nossos contatos para
para quando mandar Posso o passar, link da live? sim, posso passar. Relatórios também ligados a bancos, ligados a corretoras, são sérios, né? São reais, né? Não tem informação que não seja verdadeira. Qualquer site também de educação financeira ligada a bancos, Fogói, ligada a qualquer bancão, não tem problema nenhum, porque né, a gente não está fazendo merchan de ninguém, mas em relação à credibilidade e à seriedade da informação. Sim. Então, tu pega qualquer site de educação financeira, ou próprios canais no YouTube, que são ligadas a corretoras de investimento ou a bancos, são sérias. Porque os bancos não vão colocar o seu nome, a sua marca, a sua credibilidade ligadas a profissionais que não são sérios, tá? Sim. Então, essa é bem tranquilo, mas eu passo uma relação, sim. Então, assim, o primeiro passo, tá, para esse investimento tem que ser a reserva de emergência, tá? Então, se a gente for iniciar investimento, reserva de emergência para quê? Para eu ter uma segurança financeira para momentos onde eu não tenho receita, ou para momentos de crise, ou para momentos que eu perco o emprego, que eu tenho alguma coisa extra para resolver na família ou na minha vida pessoal, alguma coisa que aconteça inesperadamente. Qual o conselho que eu dou, Cogói? Para a pessoa CLT, que tem uma certa segurança, uma certa estabilidade, ali, uma certa segurança, eu diria assim, de 3 a 6 meses, tá? Então, como é que a gente vai calcular isso? Vai pegar o teu custo fixo, tá? Tem que estar calculado todo o custo fixo familiar. Então, se for uma família com mais de uma receita, vai estar somado as despesas e somadas as receitas, né? Se for uma pessoa com um provedor só, uma receita só, vai estar somado todos os custos e comparado, né? A referência vai ser aquela receita. Então, a gente vai pegar todos os custos fixos daquele período, 3 meses a 6 meses, e o montante da reserva de emergência tem que ser aquele total ali. O total para manter o custo fixo por 3 até 6 meses, tá? Sim, sim, Por que a gente fala que a pessoa, a CLT seria esse tempo? Porque a CLT tem, geralmente, o seguro-desemprego, tem aviso prévio, se tem um tempo já no trabalho, tem uma certa estabilidade, então funciona assim. Para as pessoas que não são CLT, autônomos, profissionais liberais, microempreendedores, a gente aconselha de 6 meses a 1 ano, tá? Então, assim, para tu ter uma tranquilidade, para tu ter uma segurança no curto, médio prazos, faça a mesma coisa, some os seus custos fixos de 6 meses a 1 ano, e o objetivo da reserva de emergência vai ser atingir o montante daquele custo fixo ali, tá? Depois disso, o juro composto vai trabalhar para a gente, né? E vai fazer aquele montante crescer. Raquel, só deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Esse recurso que deixa da reserva de emergência, a gente tem que ter um certo cuidado com ele em função da liquidez. Tem lá uma reserva, mas ela está aplicada em algum tipo daqueles investimentos, acho que é esse cuidado, né? Como é que eu posso fazer ele retornar para mim de forma rápida numa necessidade? Perfeito, aí foi aquela questão que eu coloquei agora há pouco, do D+0 ou D+1. Quando tu procurar um investimento para reserva de emergência, no caso do CDB, por exemplo, que é uma ótima opção para reserva de emergência, sempre buscar D+0 ou D+1, porque a liquidez tem que ser imediata da reserva de emergência, senão não seria reserva de emergência, né? A gente tem que alçar a mão do dinheiro, do recurso, imediatamente. Então, quando for buscar esse investimento, ele tem que ser, no mínimo, 100% do CDI, para a rentabilidade ser atraente, né? E D+0, D+1 que eu coloquei ali. Ou o dinheiro volta no dia que tu solicita, que é D+0, ou ele volta no máximo um dia depois, tá? Alta liquidez tem que ser. Jamais escolham uma aplicação, um investimento onde não tenha alta liquidez imediata para reserva de emergência que a gente está falando, tá? Então, seriam
O meu principalmente excedente, a reserva, aí eu posso buscar outras formas de isso aí. aplicação. Aí na sequência, né, que estava me falando. Então, CDB e títulos, principalmente, né, para compor a reserva. Atingir o objetivo da reserva, aí tu pode diversificar e buscar outros investimentos. Aí tem fundos imobiliários, fundos multimercados, fundos de ações. Mas o que eu quero deixar também aqui claro, né? Assim, Cogói, se a gente for falar de investimentos, o que é muito legal, eu acho que a gente teria que, de repente, até numa outra live, porque é um assunto que requer bastante mais tempo, né, para a gente conseguir aprimorar. A gente pode falar, de repente... A gente tem um convidado para falar de fundos imobiliários, já tem convidado que vai falar de fundos imobiliários. Que legal! Não sei se é na sequência, mas é que a Larissa que vai organizando a agenda lá. Mas muito legal. Também esse tema. Muito legal, é um ótimo investimento. A gente ainda tem mais alguns minutos aqui para conversar, tranquilo, mas vamos retornar em outras aí, porque está muito bom o papo e também tu pode depois trazer outros elementos, né, para a gente ir compartilhando aqui com o pessoal. Perfeito. Não, e aí a gente pode falar mais de investimentos também na sequência, porque eu acho que é legal, um assunto que as pessoas às vezes não têm muito conhecimento, que não está muito próximo da gente, né? Então, assim, Cogói, o que eu quero... naquela... a nossa quebra de crenças, vamos quebrar as crenças e fazer o pessoal gostar mais de dinheiro. Isso aí, vamos fazer o pessoal se apaixonar pelo dinheiro para buscar fazer trabalhar para eles, né? Trabalhar para a gente. Isso. Então, assim, a questão que eu quero deixar só salientar, né, e reforçar não busquem investimentos que vocês não conheçam, né? Sem o acompanhamento de algum especialista ou se aprimorar no assunto, né? Conhecer melhor os investimentos para poder investir e alocar os seus recursos ali. No caso de fundos, tá, Cogói, o ideal para quem não tem conhecimento, né, é procurar bons gestores, né, que possam gerir esses fundos. Daí pode ser fundos de previdência, fundos imobiliários, fundos multimercados, fundos de ações, que tenham know-how e façam a melhor gestão possível daquele fundo para fazer o dinheiro que é aplicado ali render mais e trabalhar melhor, né? E uma dica que eu quero deixar também, quando forem buscar um fundo e forem buscar um gestor, não buscar o passado do fundo, o histórico do fundo, e sim a projeção desse produto, desse investimento, porque investimento não trabalha com histórico, com o passado, ele trabalha com projeção futura. Então, é importante ter essa ideia também. Aí, Cogói... Deu muito certo no passado e agora no futuro ele começa a cair e não estou investindo. Perfeito, porque a projeção é ruim, né? O mercado está indicando que não está bom aquele mercado, aquele segmento, né? Então, a gente não vai escolher um investimento pelo passado dele e colocar nossas fichas numa coisa que não vai dar certo no futuro. E uma questão também importante é a questão dos fundos de ações também, né? Ter um pouquinho mais de conhecimento, já de know-how, de histórico investindo antes de procurar esses produtos de renda variável que são um pouquinho mais arriscados sem ter o conhecimento, porque aí esses produtos que a gente está falando agora, fundos, eles mesclam renda fixa com renda variável, tá? Então eles dão um retorno melhor, mas eles têm um pouquinho mais de risco. Tá? Esses gestores que tu fala de fundos, eles são remunerados conforme a rentabilidade? Como é que é? Ou eles têm um custo físico para operar? Sabe? Mas que tem percentuais de taxas de administração, né? Então, sim. Tu paga a taxa de administração e, com certeza, quanto mais rentável, quanto mais resultado der o fundo, melhor o resultado do fundo e para o gestor. Mas também eles vivem também do resultado que eles fazem, né? Então é de interesse deles também dar um resultado sempre melhor. Ele ganha junto. Ele ganha junto e ele também tem uma reputação, né? Sim. Ele tem uma reputação. E assim, o Cogói, a questão aí de aplicar em ações sozinho, né, do investidor, da pessoa investir em ações,
aí sim, requer mais conhecimento, mais tempo de mercado e mais know-how. Então tem que ser passo a passo mesmo, como a gente falou, e não atropelar, e não ter aquela ansiedade de criar dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para a gente de forma muito rápida, né? Tem um tempo de maturação. E é interessante a questão de diversificação e a questão também de balanceamento, de balancear a carteira de acordo com a idade, tá? Com a idade do investidor. Porque a gente usa, às vezes, alguns critérios, é muito utilizado a regra do 80-20, não sei se você já ouviu falar. Não. Não é Pareto, é a regra de investimento. Acabou de querer dar uma entendido que sim, não. Não é Pareto. E agora também está se usando bastante a baseada do 100, no 100, que agora a questão da longevidade aumentou, né? As pessoas estão durando mais, né? Vivendo mais. Então, a regra do 100, que é tu pegar a tua idade e subtrair de 100, tá? E o que sobra é o percentual que tu vai investir em renda variável, tá? Que isso dá uma certa segurança para o investidor em relação ao quanto do recurso, do capital dele vai estar alocado em renda variável, tá? Então, é uma boa dica para quem está iniciando. Quer dizer, iniciando não, vamos dizer assim, quem está passando para o intermediário, vamos dizer assim, tá? Utilizar a regra ou dos 80 ou do 100, tá? 80, como é que é? Não, 80-20 eu falei de Pareto, não é? É a regra dos 80 ou a regra do 100, tá? Os 80, tu pega a tua idade e subtrai de 80, tá? E aí o que sobra tu vai alocar em renda variável. E o 100, tu faz a mesma coisa. Só que a regra dos 80 ela é um pouquinho mais antiga, porque as pessoas duravam menos antes, né? E agora estão durando muito mais. Então, essa regra do 100 está sendo muito mais utilizada. Está sendo bem mais utilizada. Tá? Então, o percentual de recursos que tiver, aplica na variável, é isso? O resultado que der, aplica na variável, e o restante todo na fixa. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa tiver 60 anos, tá? Vamos fazer números redondos para ficar mais fácil. Pega a regra do 100, tu subtrai 60 de 100, vai sobrar 40. 40% tu aplica em renda variável e os outros 60% em renda fixa, para ter uma segurança. Conforme a idade vai passando, o perfil vai mudando, os interesses também, tu balanceia essa carteira novamente, né? Para adaptar ela à tua realidade atual. Tá? Então é interessante a fixa te dá mais segurança, então. Muito mais segurança, né? Porque a fixa ela tem muito menos risco. Sim. Tem alguns investimentos em renda fixa que o risco beira zero, né? Mas o retorno é menor também. Mas falando assim, com o investidor iniciante, que eu acredito que seja a maior parte dos nossos dos telespectadores, dos espectadores, né? Seja iniciante, eu aconselho tudo em renda fixa inicialmente, tá? Tudo em renda fixa e depois vai se aprimorando. Conforme vai se capitalizando e vai se sentindo mais seguro, vai tirando uma parte e joga no variável. E vai adquirindo conhecimento, né? Claro. Então, a gente acabou adiantando, né, o quarto passo, mas então, ali, só para encerrar o raciocínio, o quarto passo seria exatamente o que a gente falou aqui, a questão da educação. Então, se educar para ter o conhecimento necessário para investir, para aumentar suas habilidades financeiras e melhorar seu planejamento, sua projeção financeira. E aí, Cowboy, complementando o que tu colocou dos meios, né? Pode ser em lives de pessoas sérias, pode ser em sites, em canais do YouTube, pode utilizar relatórios de bancos, de empresas, de corretoras de investimento. Todos esses meios têm muitas informações relevantes e muitas informações pertinentes para ter aumentando o teu conhecimento em investimento, em finanças, em mercado,
Eu vejo assim, muito claro, principalmente para o pessoal, não exclusivamente quem trabalha na renda variável aí, em função das atividades, uma pessoa profissional autônomo ou até um prestador de serviço de alguma empresa, ele ir se apropriando dessas informações vai ajudar bastante no desenvolvimento das atividades, também para poder orientar, às vezes, até algum tipo de negócio que ele está fazendo. A pessoa está vendendo uma parte do recurso da venda, o que ela pode fazer? Enfim, se tu tem o conhecimento, tu pode ajudar também o teu cliente a dar os encaminhamentos. E também para o próprio desenvolvimento do seu recurso e dos seus investimentos futuros, esses conhecimentos que tu trouxe para nós são muito importantes. E eu destaco aqui, Raquel, a gente já está nos encaminhando, né? O tempo passa rápido. Passa. E eu destaco principalmente a tua forma assim, muito simples e clara, que fez com que, acredito que o pessoal tenha entendido muito bem e essa tua apresentação, e também bastante didática, como eu já tinha colocado anteriormente. Isso para nós é muito importante, porque, como a gente diz, cada um na sua área, né? A nossa área aqui, da grande maioria que acompanha, é a área imobiliária, questões relativas aos imóveis, mas a gente aprender das partes financeiras, aprender dos investimentos, nem vai ter a questão dos fundos, a gente vai trazer numa próxima live. E o Secovi, ele está nesse intuito justamente de aproveitar e otimizar o nosso tempo, no sentido de usar essa tecnologia no benefício do compartilhamento das informações do conhecimento. Então, tem sido para nós muito importante essas lives nesse sentido, de justamente ir compartilhando. Então, eu te agradeço muito, assim, o tempo que tu esteve conosco aqui, que tu dispôs. Eu sei que estás ocupadíssima, né, com as 2 meninas e mais o garotinho que está crescendo aí, enfim, a família linda que tu tem. Mas nem por isso tu deixa de ser uma excelente profissional e tem atendido com bastante presteza aí todos os teus serviços, as tuas consultorias e tudo aquilo que a gente acompanha aí também, o movimento. A gente não chega por acaso nas pessoas. Eu vou estudando mercado, eu estou sabendo o que está acontecendo. Né? Claro, então, isso tem que muito ser, obrigado, né, por ter estado aí conosco, e deixo um espaço também para que tu faça teus agradecimentos, tá? E com certeza a gente vai ter outros momentos para ir aproveitando aí essa tecnologia e trocando esses conhecimentos, porque eu acho que é extremamente importante para todos que acompanham. Perfeito. Cogói, só para dar tempo de eu deixar três dicas. Com certeza, então, assim, com certeza. Eu acho que dessa live eu agradeço o convite, né? Agradeço muito o convite, a oportunidade. Eu acho que quando a gente acredita em alguma coisa, né? E acredita numa forma de fazer um trabalho, né? De prestar um serviço, a gente deve fazer sim, investir o nosso tempo, que é precioso, né? A gente tem tantas outras coisas, mas e coisas também muito importantes na vida da gente, mas acho que a gente tem que investir o nosso tempo para ajudar as pessoas, para mudar as mentalidades, para deixar insights, para que as pessoas vivam melhor, tenham uma vida melhor, um futuro melhor, e por consequência o mundo seja melhor, cada um nas suas áreas, né? Cada um com as suas habilidades. Eu acredito muito nisso. Então, agradeço a oportunidade e pode contar sempre que precisar. Eu gosto muito dessa troca, né? Da gente passar um pouco do conhecimento que seja para as pessoas. Eu gostaria de deixar 3 insights ou reflexões, né, ou dicas para quem nos ouviu, vai nos ouvir, principalmente da área do segmento imobiliário, né? A questão de faça sua reserva de emergência, é o primeiro passo, né, para a tranquilidade, para a segurança financeira, para ter uma vida mais tranquila e com possibilidades de melhores decisões no futuro. Faça seu planejamento financeiro, comece agora, né, como disse o Cogói, faça o planejamento financeiro e pare o tempo que for necessário, né, no meio dessa correria de vida corrida, celular, rede social, família, tudo isso, dê uma pausa ali, né, pause e faça o planejamento financeiro.
e tentem abrir um pouco a cabeça, refletir sobre essas questões das crenças limitantes, dessas crenças tão enraizadas na gente em relação a dinheiro, né? A gente precisa entender que o dinheiro possibilita as coisas e a gente tem que saber lidar com ele da melhor forma possível. É isso que vai mudar o mundo e a vida das pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem, agradecer a todos que estiveram com a gente, né, tiveram presentes, passaram por aqui, e agradecer o Secov, né, pela oportunidade, e principalmente o Cogoi, pela confiança, né, e pela oportunidade dessa troca. Te agradeço muito esse bate-papo. É sempre um prazer falar contigo, Cogoi. Então, uma pessoa muito querida, muito tranquila para se lidar. Que legal. Muito bom também, Raquel. A gente já se conhece há bastante tempo, já trabalhamos na escola juntos, enfim, já tivemos vários momentos aí e com certeza a gente vamos ter tantos outros, porque eu acho que isso tem um propósito, esse é o que a gente carrega. Eu sempre digo que a gente tem que muito mais deixar do que levar. Na realidade, nós estamos em passagem por aqui, né? A gente não vai levar nada. Tudo aquilo que a gente puder deixar, né, e compartilhar com as pessoas, serão sementes plantadas que, quem sabe, lá na frente, os teus filhos aí, os nossos filhos, eu também tenho o meu, enfim, né, ou os netos que venham por aí, eles que vão colher lá na frente aquilo que a gente fez em algum momento. Então, o compartilhamento, eu vejo que cada vez mais isso é fundamental para nós se a gente quer se desenvolver como sociedade. E o dinheiro, como tu bem falou, ele faz parte do nosso dia a dia, tem que ser muito bem-vindo, muito bem trabalhado, e com certeza ele vai trazer benefícios para todo mundo. Então, essa é a principal, acho que, crença que tem que ser desmistificada, aí, no sentido de que o trabalho é bom e o trabalho bem feito ele tem que gerar frutos, e esses frutos vão dar sementes, essas sementes nós vamos plantar e lá na frente todo mundo vai colher. Tá? Isso aí. Gente, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Raquel, fica aqui um abraço online, tá? E vai cuidar da mesma aí, forma. curtir essa gurizada que tem trabalho para fazer. A noite continua. Com certeza, e a gente vai se ver em breve aí, em outras atividades, enfim. Vamos seguindo nessas nossas propostas. E o que precisar também do Secov, né? Pode saber que a gente está de portas abertas. Eu sei que tem uma empresa aí muito bem desenvolvida, vamos fazer um convênio da Fator aí com o Secov, vamos desenvolver esses treinamentos. Acho que é importante, a gente tem que abrir esses leques, e o que tiver que seja possível de compartilhar com os nossos representados, traz para nós, a gente faz uma parceria, vamos divulgar para todo mundo aí. Perfeito, tá? Vamos multiplicar, né? Isso, vamos crescer juntos. Um abraço para todos. Isso aí, um abraço, Sérgio. Obrigado. Abração, tchau, tchau. Obrigada. Boa noite a todos.